Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Polêmica. Estamos aqui com a secretária Sana, secretária de Desenvolvimento Humano e Social da Prefeitura de Campos. No bloco passado, nós falamos de dois temas importantes, que é o antigo cheque cidadão, e também demos uma informação importante e até alegre, né, com relação ao restaurante popular. Mas continuamos dentro dos serviços prestados pela Secretaria. Então, e aí, além desses dois programas, que eram programas muito emblemáticos da Secretaria, nós temos outros benefícios, que são benefícios que continuam sendo pagos normalmente, inclusive que foram até atualizados. Nós temos, por exemplo, o programa Renda Mínima, que é um programa que dá um salário mínimo para pessoas em extrema vulnerabilidade social. Que não tem nada a ver com o programa do antigo cheque. Não tem nada a ver, e esse é um programa que tem prazo, inclusive. Pessoas que, de repente, por situações de doença ou desemprego, ficam numa situação de extrema vulnerabilidade e aí precisam desse apoio momentâneo do município. O programa Renda Mínima continua sendo pago normalmente. O programa do Aluguel Social, que é um programa que é voltado para famílias que vivem em moradias de risco, em situações de risco. E aí o município paga meio salário mínimo de aluguel social para essas pessoas. Esse dinheiro não passa pela pessoa, não, né? Não, vai direto pro locador do imóvel. O Renda Mínima, sim, o Renda Mínima é o dinheiro concedido diretamente à família. Além disso, temos o benefício eventual do auxílio funerário, também concedido, obviamente, para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, mas para que a família possa enterrar dignamente os seus parentes. Esse serviço é 24 horas? 24 horas, Muita todos os dias da semana. Funciona lá no CSU de Guarulhos mesmo, na sede da Secretaria. Só procurar diretamente a Secretaria. Já é bom que leve a documentação básica, identidade, CPF, a certidão de óbito, claro. E aí a gente vai ver se a pessoa está referenciada nos nossos aparelhos, porque, volto a dizer, não é um programa universalizado para qualquer indivíduo. É para o indivíduo que se encontra em vulnerabilidade, que não consegue, Daí deixa eu só te fazer uma pergunta. Igual a gente paga o plano para enterro, vamos dizer. A pessoa pobre que se enquadra, mas não tiver cadastrada, ela consegue a urna? Ela consegue se ela tiver um laudo de assistente social, Então vai ter que ter um parecer técnico. Muitas vezes acontece o seguinte, a pessoa morre no hospital. Sim. E ela não estava referenciada no CRAS, mas ela é uma pessoa vulnerável, de fato, que ainda não tinha o CAD único, que é o cadastro no sistema do governo federal de programas sociais. A assistente social do hospital pode dar um parecer de que, apesar de não estar cadastrada, essa pessoa tem perfil. Então, isso é possível também. Mas, normalmente, a gente não costuma ter muito esse problema porque a maior parte das pessoas já está, de fato, referenciada. Uma ou outra pessoa que às vezes aparece, fora do perfil e achando que o município deve arcar, independentemente de ter condição para pagar com o funeral do seu parente. Além disso, nós temos também o programa do Defeso Municipal, que a gente chama de Defeso, mas é um renda mínima também. Água doce e água salgada? Água doce e água salgada para os pescadores, que ficam impossibilitados de pescar na época do Defeso da água doce, depois da água salgada. E aqueles que não recebem o Defeso Federal, porque a gente sabe que há uma dificuldade muito grande em relação a concessão da carteirinha, enfim, até que o governo federal reconheça aquela pessoa como pescador. Então, enquanto isso, o município dá esse suporte por meio do Defeso. E esses programas continuam sendo pagos normalmente. Inclusive, como eu te falei, foram programas que foram atualizados, porque quando a gente entrou, eles eram pagos baseados no salário mínimo de 2015. R$ 788. A primeira coisa que nós fizemos, apesar de toda essa crise, temos que atualizar. O salário mínimo nacional já mudou. Então, hoje ele é pago em cima dos 937, tanto o meio salário no caso do aluguel, quanto o Defeso e Renda Mínima, um salário inteiro. O programa habitacional da Secretaria é uma situação muito complexa, porque o programa Morar Feliz foi vendido como o maior programa habitacional do Brasil e talvez o pior também, o maior e o pior ao mesmo tempo, porque a maneira como ele foi implementado, totalmente equivocada, inclusive estimulando, agravando o problema da segurança pública em Campos. Tiraram de algumas localidades, juntavam nas outras. Guerra de facção. A gente tem hoje um problema seríssimo de expulsão de moradores que receberam casas. Mas o tráfico chega e diz que aquela pessoa não pode ficar ali. E nós, na prefeitura, nós não somos polícia, nós não temos como intervir diretamente nessa situação, embora a gente encaminhe, obviamente, para os equipamentos de segurança pública. E um programa que não foi finalizado, foi vendido como o maior programa habitacional, mas, na verdade, dessa segunda fase do Morar Feliz, a grande maioria das casas continua
no chão, né? Não saiu do papel. Pouquíssimas casas foram entregues. E as que foram entregues também em condições não ideais, né? Se a gente comparar, por exemplo, com Minha Casa Minha Vida, o modelo de casa do Morar Feliz é uma casa fora dos padrões da BNT e com custo altíssimo, né? E aí as auditorias em cima aí desse contrato do Odebrecht, que foi o contrato mais caro que o município já fez, né, de mais de 1 bilhão, mostram claramente isso. Então virou um grande problema porque o município está endividado, inclusive com a própria Odebrecht, apesar de todos os escândalos envolvidos nessa situação. E as obras foram iniciadas, mas assim, algumas só foram, né, só cortou a grama, vamos dizer assim, né? Outras foram iniciadas, outras não. Então a gente tem milhares de, vamos dizer assim, canteiros de obras, né? Serviços que foram pagos, canteiros de obras espalhados pela cidade e as pessoas numa situação de ansiedade, claro, elas estão vendo ali que poderiam ter uma casa e não conseguem acessar essa casa. Então a gente está tentando, apesar de todas as limitações, fazer algumas entregas. Conseguimos, inclusive, fazer a entrega de 32 casas no condomínio de Ururaí. Casas que, na verdade, já estavam praticamente finalizadas, mas a gestão passada não entregou. E aí começaram a ser depredadas, invadidas. A gente conseguiu retomar essas casas e entregamos aos 32 beneficiários legítimos. Estamos terminando também o condomínio da Rua Miguel Herédia, né, que era popularmente conhecido como Inferno Verde, mas é o São João Batista, em que são 72 apartamentos, então 72 famílias serão beneficiadas e sairão inclusive do aluguel social, então também é uma economia para os cofres públicos. Isso também com um pouco de boa vontade, vamos dizer assim, né? A empresa que estava terminando a obra realmente tem um crédito ainda com o município, mas a gente dialogou, a gente tentou mostrar que faltava muito pouco para que a obra fosse entregue, pelo menos a parte principal, e a gente conseguiu avançar, então a obra está sendo finalizada agora, nós só estamos terminando a parte de instalação de água, luz, etc. Vamos entregar, inclusive estamos em reunião constante com essa comunidade lá da Miguel Herédia, até para conscientizá-los, porque vai ser uma estrutura de condomínio vertical, então não é tão simples, né, viver em São apartamento. 70 apartamentos? 72 apartamentos. Então, se cada pessoa tiver com 3 moradores, vamos falar aí de 2.100 pessoas. Não, muito. As famílias têm composições até maiores, né? Então, assim, e estava parada essa obra também, né? Há muitos anos, há muito tempo. Então, a gente também conseguiu avançar nisso, acho que a gente consegue entregar, inclusive, antes do final do ano, foi um compromisso nosso também. E eu acho que o que é principal é porque, é o que eu falei, apesar de vivermos muitos problemas na secretaria, como a nossa gestão é muito transparente, eu, ao mesmo tempo, tenho uma situação de certo conforto, porque eu vou diretamente, eu vou a Ururaí, eu vou a Lapa, eu olho no olho das pessoas, eu converso, então as pessoas veem que não há uma questão política por trás. Nem uma redoma, né? Não há uma redoma. O que pode ser feito pode, o que não pode, não pode. Eu não faço promessas que eu não vou cumprir. Todas que eu fiz, inclusive, estão sendo cumpridas. Então é assim que a gente vai avançando, com essa seriedade. Eu acho que, voltando àquela pergunta, as pessoas veem a diferença nesse sentido, né? E é o que eu falei, eu não sou uma secretária encastelada. Eu tô na rua, eu tô falando, dialogando com as pessoas, porque eu não tenho nada a esconder. Eu não tenho vergonha do meu trabalho, eu não tenho vergonha do governo Rafael Diniz, muito pelo contrário, porque eu acho que é o momento da gente mostrar o nosso valor, na dificuldade. Acho que é muito fácil administrar com muitos bilhões, né? Difícil é fazer o que a gente está fazendo agora, isso é gestão, de fato. E eu tenho certeza que a partir de 2018 a gente vai ter resultados muito positivos, né? Eu tenho certeza que esse momento de maior dificuldade é agora e que vai passar. Sana, como a matéria-prima sua são pessoas, né, de vulnerabilidade, são pessoas mais pobres, com uma série de outras carências, obviamente que a criminalidade também está inserida. E obviamente que vocês recebem pessoas, e até relatos de maus tratos, de abandono material, enfim. Como é que é a relação de vocês com os órgãos públicos de segurança, Ministério Público? Como é que é essa relação quando vocês conseguem identificar casos que precisam de uma atuação mais rápida? Então, é o que eu falei, né? Lembrando, nós não somos polícia, né? No sentido de polícia judiciária, etc. Então, nós temos que atuar sempre do ponto de vista da assistência social, do serviço social. Mas quando esse público nos procura e nos mostra uma negligência, nós também temos que fazer um encaminhamento, como eu falei. Então, a gente tem um diálogo hoje muito mais efetivo com o Ministério Público e também com as polícias, né? Polícia Civil e Polícia Federal, porque no que se refere, por exemplo, ao programa Minha Casa Minha Vida, né, seria de atribuição da Polícia Federal. A gente faz esses encaminhamentos, a gente tenta dar todo o suporte, mas infelizmente, muitas vezes, a própria pessoa que sofreu a violência, ela tem muito medo, né? Mesmo que a gente encaminhe, mesmo que a gente dê esse apoio, é uma situação que é muito complexa de ser resolvida e não tem respostas
simples e rápidas para isso, né? Esses grandes conjuntos habitacionais, eles geram segregação e eles estimulam isso, né? Porque eles estão isolados, eles não são colocados na região central da cidade ou próxima, né? São colocados em região periférica. Não existe equipamento público ao redor, voltando então à minha crítica ao programa Morar Feliz. Então, eles são feitos para que esse tipo de poder paralelo domine, né? Porque você constrói um condomínio, mas você tem que dar toda a estrutura. Tem posto de saúde, tem escola. Não está, né? Exatamente, tem linhas de ônibus. Não tem. Não, quer dizer, não foram concebidos dessa maneira. Então, hoje se tornaram grandes celeiros de violência. E uma observação que nós já estamos, infelizmente, terminando. Esses conjuntos do Morar Feliz, enormes, cidades. Exatamente. Não tem uma escola, nada. Não tem um hospital público São dentro. Desertos. É impressionante, porque quantas pessoas deixam de trabalhar por onde deixar seus filhos, um idoso que passe mal à noite. Exatamente. Então, assim, é claro que isso tudo teria que ser pensado com muita seriedade, mas esse modelo habitacional é um modelo que, na minha visão, é ultrapassado. Eu acho que os condomínios deveriam ser condomínios pequenos e muito mais próximos do centro urbano, porque é onde os equipamentos já estão colocados, então nem precisaria de construção de novos equipamentos, e essas pessoas estariam de fato integradas à sociedade. As outras pessoas, né, que não são vulneráveis, elas veriam esse outro cidadão como igual. Né? Porque, infelizmente, quando essa pessoa está isolada, essa pessoa não é vista como igual, né? Ela é tratada como um cidadão subalterno. Então, na minha concepção, esse era o modelo de habitação popular que a gente deveria ter, mas, né, agora a situação já está dada, então é claro que, havendo possibilidade da gente terminar alguns desses condomínios, a gente vai fazer, porque é um desperdício, inclusive, do dinheiro público que já foi investido nesses locais, mas eu acho que se o governo Rafael Diniz for pensar por si próprio em um programa habitacional, ele seria em moldes completamente diferentes. Sandra, nós temos ainda 8 minutos, tem algumas perguntinhas para fazer a você, mas aí são coisas mais para a gente conhecer um pouco da Sandra. Sandra, o que você tem religião? Eu fui criada, minha família é muito católica, né? Estudei em colégio católico, fui criada dentro da igreja católica, mas hoje eu acho que eu me definiria como uma pessoa mais ecumênica, assim. Eu acredito em todas as crenças, eu acredito em Deus, acho que antes de tudo isso, eu acredito em Deus sim, tenho uma espiritualidade muito própria, que acaba sendo muito mais voltada para a tradição católica, porque foi a minha base, assim, é a minha zona de conforto. Mas eu tenho uma visão mais ecumênica da religião, assim. E como socióloga, o que você entende como vida após a morte? Existe? Eu acredito que sim, né? Aí, não como pessoa, eu sinto a presença de Deus, né? Aí a gente pode chamar Deus de tantas coisas. Para mim, a energia positiva, o bem, o amor, isso é Deus, né? E aí cada religião vai nomear esse Deus, né, de formas diferentes. Por isso que eu respeito todas elas mesmo. Não tem preconceito nesse sentido. Como é que você vê essa crítica tão grande às religiões afro-brasileiras? É um grande absurdo, e aí sim, como socióloga, eu me coloco, porque além de ser uma questão que, do ponto de vista religioso, a gente não pode questionar, porque como é que você vai provar que a fé do outro está certa ou errada? Não tem como, né? Isso é... Fé não se discute. Exatamente, é totalmente irracional. E do ponto de vista cultural, eu acho aí é um absurdo maior. Um prejuízo, né? Porque a nossa história está ali, né? Então, assim, é um patrimônio cultural. Além de ser a questão da liberdade de crença, a liberdade religiosa, as religiões de matriz africanas fazem parte do patrimônio cultural brasileiro. Então, tenho muito respeito, já fui, inclusive, tenho grandes amigos que são filhos de santo. Então, assim, não tenho... fico muito triste com essas práticas de intolerância que a gente tem visto. As concepções de família também mudaram um pouco. Hoje nós temos famílias tradicionais, temos as recompostas, temos famílias de casais oriundos das relações homoafetivas, união estável já tradicional desde 88. Como é que você vê essas formações familiares e a inserção desses filhos, dessas heranças dentro desse contexto? Não, eu vejo como muito positiva essa transformação da família. Acho que a gente trabalhar com um modelo único de família é algo que está, do ponto de vista histórico, sociológico, totalmente ultrapassado, porque essa família, né, tradicional, nuclear, pai, mãe, filhos, ela já não existe há muito tempo. Inclusive, se a gente pegar o nosso público em situação de vulnerabilidade social, são famílias monoparentais, são mulheres, né, mães solteiras, avós, enfim, que já tem previsão na Constituição desde 88. Exatamente, que cuidam de seus filhos. Então, assim, o pessoal defende muito o modelo tradicional de família, mas esse modelo tradicional de família, ele já acabou há muito tempo, né? E uma coisa que é importante falar, a família é importantíssima, porque a família é a nossa base para vivermos em sociedade. Mas a família também é um lugar de muita violência, né? Sim. E em nome dessa
vamos dizer assim, romantização da família, se esconde toda uma série de violências que acontecem no seio familiar. Inclusive, se fala tanto de pedofilia nos dias de hoje, a pedofilia basicamente acontece dentro do seio familiar, porque a maior parte dos abusadores são parentes, né? Pais, avós, tios, irmãos, enfim. Então, essa é uma realidade que a gente não pode negar também. Então, criminalizar modelos não tradicionais de família não quer dizer nada, né? Porque, na verdade, nos modelos tradicionais a gente vê violação de direitos de todos os tipos também, né? E, aliás, eu queria até aproveitar que você me permitiu falar sobre esses assuntos e falar que na Secretaria nós também temos um trabalho do qual eu me orgulho muito, que é o trabalho da Diretoria de Direitos Humanos. A gente não é só uma Secretaria de Assistência Social, é uma secretaria também que trabalha na política de direitos humanos e nós tivemos grandes avanços no município nesse sentido. Nós estamos fazendo um trabalho muito, muito importante em relação à inclusão da pessoa com deficiência, a questão dos direitos das pessoas LGBTs, a questão dos direitos das mulheres. Então, nós estamos trabalhando realmente com foco em minorias, inclusive minorias religiosas também, fazendo com que o município realmente tenha uma política de direitos humanos que não era algo que costumava acontecer também, né? E aí o governo Rafael Diniz está se colocando de uma maneira bastante progressista e, inclusive, colocando a cara a tapa, porque a gente sabe que essas temáticas são temáticas malditas, muitas vezes, mas a gente tem que fazer o que é certo, né? Não necessariamente o que dá voto. Isso aí. Sana, nós sabemos que no dia a dia nós temos bons e maus momentos, tradicionalmente, né? Às vezes a gente acorda um pouco melhor, melhora durante o dia e vice-versa. O que sustenta a Sana durante o dia? Eu acho que, no final, eu sou uma pessoa muito romântica, assim, é claro que a gente tem momentos de altos e baixos, todo mundo, mas no final eu acredito que as coisas vão dar certo, que as pessoas são boas. Eu acho que isso é uma coisa que, se eu não acreditasse, eu não estaria nem na política, eu acho que eu não estaria nem vivendo mais em sociedade. Então, eu gosto muito do ser humano, dessas interações, e eu acho que, apesar de todos os problemas, a gente sempre vai conseguir caminhar para um lugar melhor. Então, eu acho que é isso que me sustenta. E também estar cercada de pessoas boas, né? Sou uma pessoa muito sociável, assim, gosto de estar no meio de pessoas, gosto de conversar, gosto de estar na rua, de ver gente, conhecer realidades diferentes, então eu acho que é isso que me motiva. Quero agradecer muito a você e que você possa fazer as suas considerações finais. Não, eu que te agradeço muito, foi um grande prazer poder falar um pouco, né, sobre o nosso trabalho na Secretaria, sobre a minha pessoa também, para quem não me conhece, e aproveitar para deixar um agradecimento também público às pessoas que compõem a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, a todos os técnicos que estão lá, que estão vivendo essa dificuldade com a gente, mas que estão encarando de uma maneira muito digna, e todos, né, como eu disse, comissionados, contratados e servidores, os servidores efetivos da Secretaria são muito parceiros também. E eu acho que, apesar das dificuldades, a gente está avançando muito, né? E para quem quiser conhecer o nosso trabalho, a Secretaria está sempre aberta. Como eu disse, a gente não tem nada a esconder, então seria até bom que as pessoas pudessem ver, né, com os próprios olhos o que está sendo feito. E para fechar, qual a nota que você dá hoje para o governo Rafael Diniz? Média é 7. Média 7, eu dou média 8. 8 porque... claro, existem, como eu mesma fiz a minha culpa, né? Como professora, eu sou uma professora muito exigente, meus alunos me conhecem. Média 8, temos muito a avançar ainda, mas eu acho que nós já avançamos. Inclusive, a coragem de tomar medidas impopulares é uma forma de avanço nessa política tão rasteira que a gente tem visto no Brasil e no município também. Obrigado. Nós conversamos aqui com Sana Gimenez, secretária de Desenvolvimento Humano e Social da Prefeitura Municipal de Campos, e até semana que vem com mais um entrevistado.